Olá! Está começando mais um podcast Dente em Foco. O seu espaço para descomplicar a odontologia e levar informação de qualidade até você. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema de extrema importância para a sua saúde, que é a saúde da gengiva e como ela pode influenciar na saúde geral do seu organismo. Para isso, vamos receber aqui hoje uma cirurgiã dentista, especialista em periodontia, ela que é mestra e doutoranda, a doutora Tauila Morato. Seja muito bem-vinda, Tauila. Muito obrigada, Cibele. Estava ansiosa pelo nosso encontro e aqui estou para falar sobre periodontia. Vamos lá, né? Tauila, nos consultórios odontológicos, em geral, chega muito paciente com algumas situações que eles nem compreendem muito, né? Só quando o dentista visualiza e encaminha para um especialista, que é o periodontista. E aí, para iniciar esse nosso momento, gostaria que você dissesse o que significa essa especialidade dentro da odontologia e a sua importância. Então, como você bem falou, muitas vezes o periodontista ele é desconhecido pela população. E ele só vem descobrir o que é o periodontista quando ele tem um problema periodontal. Então, a periodontia em si, ela vai tratar de peri, ao redor de, odonto, dente. Então, é tudo que está ao redor do dente. Então, nós temos a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento, o osso alveolar, ou seja, é toda a parte que protege, envolve e sustenta o nosso dente. Então, problemas como gengivites, periodontites, algumas doenças infecciosas agudas estão ligadas também ao periodonto. Então, o periodontista ele vai justamente buscar ali de uma forma bem detalhada, bem minuciosa, as doenças que envolvem todo esse aparato. Certo. Aí, em relação às condições que se apresentam, né? Gengivite, periodontite, muitas pessoas elas confundem, não sabem de fato o que é o que, né? Sim. E eu gostaria que você falasse a diferença entre elas e também quais sintomas, sinais que ele pode apresentar para diferenciar, né? Saber, será que eu estou com algum problema desse, né? Eu gostaria que você dissesse. Então, é uma dúvida bem comum. Então, gengivite é mais conhecida, a inflamação gengival começa ali com o sangramento. Basicamente, o periodonto, a gente divide ele, Sibeli. Você, né, conhece essa parte? Em periodonto de proteção, que é a gengiva, e periodonto de inserção ou sustentação, que são os outros componentes, como o osso, ligamento periodontal, cemento alveolar, que estão mais profundamente inseridos, né? Então, toda vez que o paciente tem um problema como a gengivite, quer dizer que a doença está confinada somente à gengiva, ela é mais superficial, que é o aparelho de proteção, vamos assim dizer. E a partir do momento que ela não é tratada, ela pode evoluir para uma periodontite. Quando ela evolui para uma periodontite, aí ela passa a estar inserida em ligamento periodontal, cemento, osso alveolar, nesses outros componentes mais profundos. Então, basicamente, é a progressão natural da doença, vamos assim dizer. Então, alguns pacientes, alguns não todos, eles vão progredir de uma gengivite para uma periodontite. Certo. A frequência entre elas duas, qual que aparece com mais constância assim, no consultório, né? Então, a mais frequente é a gengivite, porque estudos, experimentos, na verdade, que foram feitos há muito tempo atrás, é um estudo bem conhecido dentro da periodontia, é o estudo de Lê. Ele foi ainda feito lá no ano de 1965. Então, ele mostrou que existe naturalmente uma progressão da doença. O indivíduo que ele deixa de escovar os dentes, ou quando ele tem um pobre controle de biofilme, ele passa a ter uma gengivite.
Então, todos nós podemos desenvolver a gengivite, porém, nem todos irão progredir para a periodontite, que é a forma mais severa da doença. Então, isso se deve a uma resposta imunoinflamatória do paciente, que é individual em cada um. Certo. E aí a gente vem assim para pontuar alguns sinais de alerta, né? Por exemplo, se tratando de uma gengivite, que a gengiva está ali bem com edema, né? E aí muitas vezes no ato da escovação, o paciente acaba apresentando o sangramento. O sangramento é normal? O sangramento, Sibeli, ele não é normal. Então, pelo contrário, ele é um sinal de alerta. Então, a gengiva saudável, ela não sangra. Mesmo quando eu passo o fio, ela não deve sangrar. A não ser que você passe ali de uma forma mais vigorosa e eu tenha um trauma naquele momento. Então, caso não haja um trauma, eu passei ali leve, suave e sangrou, é um indicativo de que aquele dente pode estar com uma doença ativa, do tipo gengivite ou até mesmo uma periodontite. O sangramento, ele é um sinal para o paciente que diz não está tudo bem. E muitas vezes é interessante, é ruim, mas é bom, porque às vezes é isso que vai fazer com que ele procure o atendimento. Entendi. Aí, partindo dessa situação, né, de uma possível gengivite e tal, tem ela, mas pode ter alguma outra situação que pode indicar a necessidade orientar o paciente para encaminhar para um especialista, né, o periodontista. Quais os principais sinais que a gente observa que a gente pode já encaminhar, né? Então, papilas, né, que são as gengivas interdentais entre um dente e outro, que normalmente tem um formato triangular, quando a gente observa um formato mais arredondado. Raízes de dentes expostas também é um problema. Quando eu percebo sangramento generalizado, um acúmulo grande de cálculo, um acúmulo grande de biofilme, bolsas profundas, quando o profissional ele sonda e ele vê que aquela profundidade de sondagem, ela não está normal naquele paciente. Então, a gente busca encontrar ali 3, 2 milímetros no máximo, e aquele paciente tem 5, 6, às vezes 8, 9. Então, isso é um indicativo de que a doença está progredindo. Então, é aconselhado a avaliação do especialista. É importante. Agora, baseado nisso, na presença da doença, né? Existe alguma faixa etária com maior propensão a desenvolver a doença, né? Que começa lá com a gengivite, depois, né, como você falou. Tem uma faixa etária específica que já pode detectar? Então, sim, a gengivite, ela já pode ter início na adolescência. Na verdade, até crianças podem desenvolver gengivite, mas é menos comum. Na adolescência, a gente pode ter um acúmulo maior de biofilme na margem gengival e esse adolescente começar a desenvolver uma gengivite. Muitas vezes também pelo uso de aparelho ortodôntico, então ele tem uma maior quantidade agora ali de locais, de sítios para uma agregação bacteriana. Se ele não tem uma higiene eficaz, ele pode desenvolver uma gengivite quando ele instala o aparelho, começa com um tratamento ortodôntico, a escovação tem que ser redobrada. Então, ainda na adolescência, ele já pode começar a desenvolver. Mas as formas mais graves da doença, elas podem vir a ser observadas por volta dos 35 a 40 anos, que é quando naturalmente a doença já progrediu e o paciente já apresenta sequelas como perda óssea, raízes expostas, às vezes já um aumento no grau de mobilidade, é como se o paciente sentisse que o dente dele, ai, doutora, meu dente tá mole, parece que ele tá um pouco mole. Então, esses já são sinais de doença mais avançada. 35, 40 anos podem ter ali um pico da doença, já com exacerbações, já com
culminando em perda de dentes, dentição, por volta dos 50 a 60 anos. Mas já na adolescência a gente pode ver quadros de gengivite e, se não tratado, uma periodontite de severidade mais leve e assim moderada. E se não for tratada, pode culminar em doença severa, perda de dentes e dentição. Né? Isso é importante porque às vezes chega em unidade de saúde, né, espalhada nesse nosso estado e tudo mais, que muitos pacientes já chegam com a doença que já está na fase ali, que já está com a perda mesmo do dente, né? Alguns até relatam, eu tirei o dente em casa, né? Verdade. E foi todo o progresso da doença que chegou, culminou nesse final trágico, né? Digamos assim, que perdeu um dente, né? Agora, Tawila, vamos falar sobre uma relação muito importante. A gente sabe que a saúde começa pela boca, que de fato, para nós, é bem assim mesmo. E aí vamos falar sobre essa relação saúde bucal e a saúde do corpo, né? Do nosso sistema maior, né? Como a inflamação gengival, ela pode afetar a saúde do restante do organismo? Então, a doença periodontal, ela é causada inicialmente pela placa bacteriana e ela incita no nosso corpo uma resposta inflamatória. E a partir daí, na tentativa do meu corpo de se defender daquela doença, a gente acaba tendo ali perda de tecido ósseo, de ligamento periodontal. O nosso próprio organismo, na tentativa de nos defender, acaba tendo vamos dizer assim, essa destruição tecidual. Então, a gente entende que a periodontite, por exemplo, ela é uma doença inflamatória, porém crônica. Então, eu tenho uma inflamação de baixa intensidade, porém constante. Então, para o paciente, ele acha que não está acontecendo nada, mas é como se o corpo dele estivesse sempre respondendo a um ataque. Eu costumo imaginar isso como uma ferida aberta, que vai sempre, né? Perfeito. Você falou em ferida aberta agora, Sibeli, eu lembrei de uma comparação que já foi feita em uma pesquisa que comparavam a nossa mão é como se fosse assim, o paciente que tem várias bolsas na boca, então ele tem como se fosse um epitélio ulcerado, né? Na verdade, o tecido epitelial e conjuntivo ulcerado, onde eu tenho uma porta de entrada para micro-organismos aberta. E aí, um paciente que tem uma doença já mais severa, ele tem ali em milímetros até mais ou menos uma palma de uma mão, como se fosse de uma ferida aberta. Então, imagine, se eu somo todos aqueles valorezinhos de bolsa daquele paciente, de tecido ulcerado, e eu somo aquelas feridas, eu posso chegar até uma palma de uma mão. Então, assim, se você tivesse uma palma da mão ulcerada, você certamente procuraria um médico. Verdade. Mas muitas vezes o paciente está convivendo por 5, 10 anos com a periodontite e não procura porque às vezes ele não sabe, né? E quando se fala da doença periodontal, e uma doença que acomete a maioria da população consideravelmente, a diabetes. Existe uma relação da doença periodontal e a diabetes, causa, né? Causa ou piora a condição de uma ou outra. Sim, também existe uma relação que a gente chama de uma relação bidirecional. Então, tanto a doença periodontal pode causar um agravamento da diabetes, quanto a diabetes, quando descompensada, pode causar um agravamento da doença periodontal. Então, hoje a gente faz o que a gente chama de rastreamento, tanto de periodontite em paciente diabético, quanto de diabetes em paciente com periodontite. Ou seja, as duas doenças, elas têm que estar controladas, porque uma descontrolada pode descompensar a outra. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, assim como vários sinais que hoje os endócrinos, né, já pedem ao paciente para observar a partir do momento que ele é diagnosticado, ainda bem que hoje essa relação já é mais conhecida. E os endócrinos ou médicos, de uma forma geral, também já estão indicando o acompanhamento com
o cirurgião dentista. Perfeito, é muito importante a gente falar sobre isso, por isso que eu trouxe Com essa certeza. temática, né? E as pessoas que apresentam doenças sistêmicas, né? As mais diversas, elas precisam de um acompanhamento periodontal mais de perto para obter um controle? Sim, também. O que a gente tem visto é que essa inflamação crônica, apesar de baixa intensidade, no corpo do indivíduo com periodontite, ela pode ser associada a outras doenças também, que são as cardiometabólicas, que a gente chama hoje, que são doenças também, geralmente crônicas e inflamatórias. E aí, hoje em dia, ainda não é nada tão que eu possa bater o martelo e dizer isto causa isto. Mas existem aí muitas associações que vêm sendo feitas, e principalmente com doenças cardiovasculares, com Alzheimer e gestantes, nascimento de bebês prematuro, com baixo peso. Então, todas essas associações já foram feitas. Então, por exemplo, no Alzheimer já foram descobertas micro-organismos que são conhecidos, periodontopatógenos, da periodontite no líquido cefalorraquidiano de Nossa. pacientes com Alzheimer. Então, vejam, essa bactéria ela já está atingindo proporções mais distantes do que era conhecido anteriormente. E aí, a elucidação desses mecanismos, como que isso acontece? Será que um fator inflamatório, por exemplo, que é liberado como interleucinas, prostaglandinas, durante a periodontite, e também são liberados durante outras doenças, será que eles se somam? O que é que acontece? Então, será que o micro-organismo ele é capaz de ir via corrente sanguínea? Então, todos esses mecanismos eles estão cada dia mais sendo elucidados. Então, a ciência ela está avançando nesse sentido para que daqui a algum tempo seja mais certeiro. Inclusive, aqui em Alagoas, tem pesquisas sendo desenvolvidas por professores nesse sentido. Nossa, que bom saber, viu? Isso é de utilidade pública, assim. É, Agora vamos falar sobre a questão tratamento, né? Qual o tratamento para doença periodontal? Se tem cura? Então, Como é que acontece esse processo? a boa notícia é que a gengivite tem cura. Então, hoje o paciente está com saúde periodontal, ele tem uma gengivite, a gente consegue trazer ele de volta para a saúde. Porém, a periodontite, uma vez que ele alcança a periodontite, a gente não fala mais em cura. A gente fala que esse paciente ele está em remissão, está em controle da doença. Então, para ele se manter em controle, que geralmente ele pode ter alguns sítiozinhos ali ainda um pouco mais profundos, porém não profundos como antes, porém sem alguns indicadores como sangramento no momento da sondagem. Então, assim, a gente trata e alcança um parâmetro de controle. E aí fica de olho naquele paciente para que ele não volte ao estado ativo da doença. E nos casos mais severos, a gente alcança o controle e vai reabilitar todas aquelas sequelas. Então, muitas vezes ele teve perda de dentes, às vezes até a perda da dentição mesmo, dentulismo total. Nossa. Aí é que entra a reabilitação, com próteses, com implantes, né? Prótese sobre implante, tudo isso. Como é que funciona o tratamento periodontal atualmente? Se ele é doloroso? De quanto em quanto tempo? Né? Assim, Sim. para as pessoas Então, saberem, entenderem. o tratamento periodontal hoje, Cibele, ele é feito principalmente pela remoção do cálculo e do biofilme, que é esse agente causal principal das doenças periodontais, e a remoção dos fatores que são conhecidos como retentores de biofilme, que podem perpetuar a Cita doença. para nós. Então vamos As lá. pessoas precisam saber. Restaurações mal adaptadas, raízes dentais que precisam ser extraídas, por exemplo, dentes que precisam ser extraídos, próteses mal adaptadas,
Então, tudo que funciona como um reservatório de bactérias dentro da boca também precisa ser sanado. Então, primeiro é feita aquela geral, então a gente remove cálculo, que é o tártaro, remove todo o biofilme que está aderido nesse tártaro. Quando o paciente tem uma doença mais profunda, esse cálculo está profundamente inserido nas raízes, às vezes não é perceptível a olho nu. Então, eu vou lá, anestesio, vou buscar aquele cálculo mais profundo quando o paciente não tem mais nada de cálculo. Então, é que nós vamos partir para essa parte de remoção de fatores retentores de biofilme. Mas tem causador essa remoção do tártaro? Sim, Me diga. então, você perguntou da dor. Foi. Hoje a gente anestesia, então é um procedimento muito tranquilo. Então, eu anestesio e com o uso de ultrassom, que já é bem mais fácil, eu faço ali uma terapia de remoção manual e o paciente anestesiado, ele não sente aquele incômodo. Então, nesse sentido, o tratamento da doença tem caminhado bastante. Então, a doença é muito, eu até digo aos alunos, o que a gente faz hoje, a gente já era feito há muitos anos atrás, mas a gente evoluiu no que se refere a maquinário, a Uhum. instrumentais. Então, hoje a gente continua focando na remoção do cálculo, do biofilme, mas com outras ferramentas mais modernas. Se faz necessário o uso de medicamento nesse processo, desse tratamento, né? Mas. Sim, ótima pergunta. Em alguns casos mais severos, a gente entra com medicação, sim. Então, por exemplo, em pacientes diabéticos, eu posso entrar com um antimicrobiano por via oral. Eu posso fazer o uso de bochecho também nesse paciente. Então, os colutórios mais fortes, por exemplo, a clorexidina, que é popularmente conhecida como Periogard, é um super aliado nosso no momento do tratamento. E aí o paciente vai usar ali naquele momento. Então, nós lançamos mão de todas as estratégias possíveis para controlar a doença. Nossa, é muita informação, né? E muito importante, porque é uma área, é como eu falo, né? É uma área da base da odontologia, porque é por ela que a gente tem controle para que o dente permaneça e que as funções, até as especialidades, elas atuem de maneiras mais diretivas, né? Nas suas Com especificidades. certeza. E quando a gente fala na questão da prevenção. Qual a melhor maneira para a gente prevenir uma doença periodontal? Então, hoje a melhor e maior prevenção é a escovação eficaz e o uso do fio dental. Então, são super aliados da saúde gengival. Então, escovação 3 vezes ao dia, tentar demorar ali pelo menos 2 minutos a cada escovação, passar o fio dental diariamente, regularmente, é a, é a maior prevenção. Porque aí, se você não tem o acúmulo do biofilme, não existe essa calcificação desse biofilme, que é o que vai fazer com que eles vire, vamos assim dizer, o tártaro. Então, esse biofilme, enquanto ele é mole, amolecido ali, próximo à margem gengival, principalmente, ele precisa ser removido com escova e fio dental. Mesmo, né? Porque tem pessoas que usam é, o enxaguante bucal, escova menos, usa enxaguante bucal antes de dormir e acha que ali já é, né, o Sim, suficiente. Mas é importante, substituindo, né? exatamente, não é, né? É, vou aproveitar um pouquinho da área que eu estou inserida, que é a ortodontia. A indicação de limpeza para pacientes que fazem uso de aparelho. De quanto em quanto tempo é o recomendado, né? Porque no normal, assim, que sem uso de aparelho, geralmente a gente fala 6 meses, né? Mas no uso do aparelho eu costumo falar um pouco menos. Aí eu gostaria até de que você confirmasse com a palavra da Pério. A pério e a orto são Então, assim. Então, 6 em 6 meses é um plano assim legal para seguir em pacientes que têm um bom controle de biofilme. Então, mesmo depois do aparelho, você vê que ele está se esforçando para manter bem limpo, então 6 em 6 meses.
Agora, o paciente que colocou o aparelho já começa com aquele acúmulo maior de biofilme, pelo menos a cada 4 meses, é interessante fazer essa manutenção. Viu que ainda não está sendo suficiente em 3 meses. E aí a gente vai educando o paciente. E aí, à medida que ele vai mostrando que ele consegue controlar, eu aumento esse prazo. Certo, muito bom. Agora, para a gente já estar finalizando, né? Eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo é recomendado a avaliação periodontal, né? Uma vez que a pessoa às vezes tem uma queixa de sente mau hálito, sente um acúmulo de tártaro em alguns pontos, né? Aí eu gostaria de saber, tirar essa dúvida, né? Que tem muita gente que não tem noção dessa necessidade de fazer o acompanhamento. Sim. De quanto em quanto tempo? A cada 6 meses seria o ideal você ir ao dentista para ver se está tudo ok, tudo certo. E o que é muito importante é que nesse momento o dentista faça o exame de sondagem periodontal. Então, a todo momento eu falei muito sobre números, sobre 3 milímetros, 4, bolsa periodontal. Então, essa bolsa ela só é capaz de ser detectada quando eu faço um exame chamado sondagem. Então, o exame de sondagem, ele é um exame que eu pego um instrumento que parece uma régua. Eu sempre mostro para o paciente e digo assim, parece uma régua, tá vendo? Agora eu vou medir qual é o espaço que existe entre o seu dente e a sua gengiva. Que normalmente esse espaço é um sulco gengival, ele é raso. Ele mal permite a entrada da sonda. Mas, à medida que o paciente vai ficando doente, ele se torna um espaço profundo, que é uma bolsa. 4, 5, 6 milímetros, a depender da severidade da doença. Então, eu só sei que o paciente tem a doença se eu identifico através da sondagem. Se eu não sondo, eu acho que está tudo bem. Então, visualmente pode estar tudo bem, mas quando eu sondo ali, opa, olha que surpresa. Então, o exame de sondagem, pelo menos a cada 6 meses, seria o ideal. Ah, ótimo. Essa foi para fechar mesmo. E aí, agora já estamos encerrando o nosso momento tão importante. Passou rápido, não Foi. foi? Se você pudesse, Tauila, deixar apenas um conselho, uma orientação sobre saúde gengival, para quem está nos ouvindo nesse momento, qual seria? Então, seria escove bem seus dentes, passe fio dental todos os dias regularmente. O básico bem feito ainda funciona muito. E se você tem dúvidas, vá ao cirurgião dentista, peça a ele, doutor, o senhor pode fazer uma sondagem? Ele vai dizer assim, aprendeu onde, né? Hoje em dia a gente aprende na internet. Ah, aprendi no Instagram, no TikTok, pronto, mas foi no podcast, Dente em Foco. Então, eu aprendi lá no podcast que a senhora precisa me sondar, é verdade? É verdade. E aí ele vai ser sondado. E ali pode ser descoberta uma doença periodontal de maneira precoce. E aí o paciente não precisa passar por todos esses estágios da doença e chegar até a perda dental. Nossa, demais. Tauila, estamos finalizando. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão aproveitar muito dessas informações tão importantes, tão necessárias, né, para o cuidado da saúde bucal, o controle de sua doença geral, né, porque a boca que começa, o local onde começa tudo, né, e estamos finalizando. Gente, gostaria de chamar a atenção de vocês e dizer que sangramento gengival não é normal. Caso você apresente alguma situação que nós comentamos aqui, busque o seu cirurgião dentista ou um periodontista para tratar o seu caso, porque é importante, porque também essa condição ela pode desestabilizar todo o seu sistema, né, de saúde como um todo. Até o próximo episódio do Dente em Foco. Siga-nos no YouTube, marca a gente lá, ativa as notificações e também encaminhe para as pessoas que vocês sabem que precisam saber dessas informações. E até o próximo episódio.